Hello, Chris. How are you doing? Nessa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre prepositions, que são as preposições. Prepositions are very important in English. As preposições elas são muito importantes em inglês. Preposições ligam normalmente um verbo, ou seja, uma ação, né? A gente já falou um pouco sobre os verbos, as actions, com o seu complemento. Então, se eu falo assim, I play soccer on weekends, né? Eu jogo futebol aos fins de semana. Então, on, que é a preposição, liga o play soccer, né? Que é a atividade, e o tempo em que isso é realizado, que é weekends, né? Então, essa é a ligação do verbo com o seu complemento. Essa é a ideia de uma preposition, de uma preposição. Basicamente, né, existem várias preposições em inglês e é um tema às vezes um pouco complexo, porque tem muita coisa que é mais gravando que se consegue entender, gravando no sentido da prática mesmo, né, pela prática das frases. Mas existem três preposições que são muito utilizadas no inglês, que são in, on e at. E a gente vai ver que tem uma regrinha para utilizar eles, um tipo específico. Basicamente, o in, on e o at são usados, são preposições tanto de tempo como de local, ou seja, eles indicam onde alguma coisa está, né, o local de alguma coisa, e em que momento isso acontece, né, quando acontece, que é o tempo, né. Vamos falar primeiro das preposições de tempo, the time prepositions. Como a gente vê aqui na imagem, aqui tem um triângulo invertido, né? Partindo do mais geral, né? Do more general, or bigger, né? Que é o in, até o mais específico, né? Que é o very specific ou smallest, que é o at, ok? Aqui na imagem. E como isso funciona? Olhando ali na pirâmide, a gente vê que o in, então, é o mais geral, né? E ele é utilizado como preposição de tempo para os tempos mais gerais. O que são tempos mais gerais? Indicação de ano, como está falando ali, né? Years, decades, que são décadas, centuries, séculos, months e weeks, né? Meses e semanas. Por exemplo, se a gente fala assim, né? My birthday is in May. May é um mês, né? Month. Então, nesse caso eu uso in, porque a indicação de tempo de mês é geral, é more general, né? É mais geral. Então, eu uso a preposição in. Então, my birthday is in May. Your birthday is in September. Ok? Então, os tempos gerais usa-se o in. Abaixo ali, na segunda linha, a gente tem um tempo que é more specific, or smaller, né? Mais específico ou menor. E em tempo, esses são days e weekend. Então, se eu falo assim, let's meet on Saturday, né? Que são dias da semana, ou seja, os dias da semana, a gente vai usar o on, né? Let's meet on Saturday. Ou se eu falo, we are on Monday, né? Nós estamos na segunda. Ou seja, então o dia da semana é considerado mais específico que o dia do mês, né? Que o mês, né? Que o mês especificamente, né? Que junho, maio, abril, né? Que o nome do mês. Então, o dia da semana é mais específico que o mês, né? So, we are talking on Friday. We go on Monday, né? Então, on é usado para dias da semana. E o very specific, or smallest, né? Que é o mais específico ou o menor de todos, que é o at, que são usados para hours. Especificamente para preposição de tempo e para usado para horas, né? Então, we have our class at 7 o'clock. Nós temos nossa aula às 7 horas. Então, at, em questão de time, né? Em questão de preposition of time, é usado apenas para horas. Let's meet at 12 o'clock, como está aqui no exemplo, né? Ok? Então, essas são as preposições de tempo. Time prepositions. Essa mesma lógica também vai ser utilizada para as prepositions of location, né? Preposições de local ou de localização.
partindo do mais geral, que é o in, para o mais específico, que é o at. Por exemplo, in são usados para locais mais gerais. Como, por exemplo, aqui, country, city e neighborhood, né? Ou seja, país, cidade e vizinhança, e bairro, né? Ou vizinhança. Por exemplo, você fala assim, we live in Brazil. We live in Brazil. Brasil é o país, então é um local mais generalizado, mais geral, né? We live in São Paulo. We live in São Vicente. Então, tanto o estado, né, state, e a city, né, o estado e a cidade são também in, porque são locais gerais. Se eu falar assim, I live in Jardim Guaçu. Jardim Guaçu is the neighborhood, né? Eu moro no Jardim Guaçu. O neighborhood ainda é considerado mais geral, né? Mais específico que isso, né, more specific, são street e avenue. Se eu uso só o nome da rua. O nome da rua, é importante lembrar aqui, o nome da rua, mas sem o número. Por exemplo, eu moro na rua Luiz Pollux. Se eu falar assim, eu moro na rua Luiz Pollux, em inglês ficaria I live on Luiz Pollux Street. Sempre usando a especificação se é street, se é rua, ou avenue, que é avenida, após o nome. E em português a gente usa antes, né? Rua Luiz Pollux. Em inglês a gente vai usar depois, né? Então, Luiz Pollux Street. I live on Luiz Pollux Street. E você, Cris? Where do you live? Você pode me responder usando esse on. Isso se eu só usar o nome da rua. Mas agora o at, que é o mais específico de todos, vai ser com o endereço, como está escrito aqui, né? Address Specific Location. Ou seja, quando eu uso a localização específica, o endereço específico. Como, por exemplo, se eu falo assim, eu moro na Luiz Pollux número 55. I live at 55 Luiz Pollux Street. Nesse caso, então, perceba que eu falei o número primeiro da minha casa, o nome da rua e se é rua ou avenida depois. Então, no meu caso, I live at 55 Luiz Pollux Street. And you, where do you live? Essa é a aula de hoje, Cris. Eu vou te mandar alguns exercícios referente a essa aula. Se ficar alguma dúvida, pode me mandar mensagem. A gente vai entrando nessas preposições. Existem várias preposições em inglês, mas essas são as mais gerais, ok? Tchau, tchau.